Olá, boa noite! Estamos começando mais um Clube da Valiosa. Semana passada já tivemos aula. Vamos retomar aos poucos aí esse conteúdo do ano todo que a gente tem para passar. Oi, Flávia, linda, maravilhosa! Vamos ver quantas valiosas vamos ter nessa live hoje. Soraya já está aqui presente. Doutora Marcela, Beatriz, Diana Aguiar, Vera, Gé, sejam muito bem-vindas essa noite de quarta-feira com muito conhecimento. Eu sei que vocês gostam de falar de equipamento, porque o tanto de mensagem que eu recebi na minha caixinha de mensagens essa semana, qual é o melhor equipamento, o que você acha desse equipamento e desse outro? E hoje a gente vai falar sobre isso. Talvez não do jeito que vocês gostariam, mas eu tenho certeza que depois dessa aula, depois de hoje, desse bate-papo aqui, vocês vão sair com a mente mais aberta para os equipamentos da depilação a laser. Vocês vão ter um caminho aí, um norte melhor para escolher o equipamento que melhor vai servir para vocês. Para quem está chegando agora, essas aulas são aulas gratuitas, todas as quartas-feiras, que se chama o Clube da Valiosa. São aulas onde eu trago um conhecimento diverso sobre a depilação a laser de acordo aí com o que acontece durante a semana. Conforme as perguntas que eu vou recebendo, eu trago tudo de uma vez só aqui para vocês, para a gente disseminar conhecimento mesmo sobre a depilação a laser, porque esse é o objetivo. Formar profissionais que sejam mais autoridades, profissionais que tenham independência financeira, que consigam viver de depilação a laser. Para você que quer ingressar nessa carreira, para você já começar do jeito certo, para você não passar os perrengues que eu tive que passar quando comecei. E para você que já tá no meio desse mundo da depilação a laser, para você se alinhar aí, para se tornar uma autoridade e se destacar no mercado da depilação. Você sabe que a depilação a laser é um dos mercados dentro da estética que mais tem crescido ultimamente. Tem estudos aí em torno de 30 bilhões de reais sendo convertidos aí para estética e depilação a laser. Então você não pode ficar de fora. Se você não tá trabalhando com depilação a laser ainda, você tá deixando dinheiro na mesa. Se você tem uma clínica de estética e não tem depilação a laser aí na tua clínica, você tá deixando dinheiro na mesa. Se você tem um salão de beleza e não tá colocando depilação a laser no teu salão, tá perdendo dinheiro. Se você é fisioterapeuta e trabalha com outros procedimentos de dermato funcional e não conseguiu ainda entrar na depilação, tá perdendo dinheiro. 2024 é o ano que você vai virar essa chave e vai se destacar no mercado com a depilação a laser, porque você vai fazer do jeito certo. Você vai ter mais resultado do que as tuas coleguinhas que estão cobrando mais barato. E aí você vai poder cobrar mais por isso. Você vai ser a profissional desejada, porque você vai ter conhecimento, tecnologia ao teu favor e resultado em menos sessões. Tudo isso vai fazer com que você seja uma autoridade na depilação a laser e eu vou te ajudar a fazer isso. Para quem tá chegando agora, mandem aqui para mim de onde vocês são, para eu saber até onde esse conhecimento tá chegando. Mandem para mim se vocês já trabalham com depilação a laser e se vocês querem entrar nesse mundo, o que vocês estão procurando na depilação a laser. A gente já vai entrar no conteúdo, tá? A Jaque falou aqui que já trabalha com depilação há 4 anos e ama. Eu trabalho com a depilação a laser há quase 7 anos, né? Para quem ainda não conhece totalmente a minha história, eu comecei com a depilação a laser primeiro como aplicadora. Primeiro eu conheci como paciente. Amei, trouxe uma aplicadora para o meu espaço e depois eu assumi a depilação e assumi outras cidades também, né? A minha história com a depilação a laser, ela foi meio torta, assim, de início. Depois eu engrenei, sofri para chegar onde eu tô agora com a depilação, porque eu tive que cometer muitos erros para depois ir buscar o que era certo. Tive que aprender sozinha, porque anos atrás não tinha essa possibilidade de você trocar ideia com outras profissionais. Não se tinha um conhecimento tão disseminado, era um conhecimento mais restrito, mais de difícil acesso. E a gente meio que tinha que acreditar em tudo que falavam para nós. Só que quando a gente cometia algum erro, quando tinha alguma intercorrência, quem tinha que lidar com aquilo era o profissional. Era o que a gente tinha que fazer. Então,
Para quem não sabe, anos atrás eu cometi um erro e eu causei uma intercorrência numa paciente minha, não foi nada de grave, a paciente é minha até hoje, somos amigas, mas aquilo acendeu uma luz para mim. Eu disse, tem alguma coisa errada, não pode ser normal isso aqui. E todo mundo que eu perguntava me dizia que sim, era normal, que era o equipamento, que era assim, que tinha que ser assim e que tudo bem. Só que eu não me conformei com isso e eu fui atrás de conhecimento mais específico. E aí eu descobri que eu estava totalmente errada, totalmente atravessada no que eu estava fazendo. E eu tive, na verdade, foi sorte de não ter gerado intercorrência em mais pessoas. E eu sou muito grata por ter queimado só uma pessoa naquela época, para não ter tido problemas maiores, não ter me traumatizado com a depilação a laser. Porque hoje a depilação a laser é o grande amor da minha vida no meu trabalho. É o que norteia o meu trabalho, eu amo o que eu faço, eu amo as minhas pacientes, amo as minhas alunas, amo ensinar o que eu vivo, porque não é só teoria, eu trago para as minhas alunas que estão aqui na live também, eu trago realmente aquilo que eu vivencio com a depilação a laser. Tudo que eu trago aqui é fruto de muito estudo e também de vivência. Eu já passei por muitas coisas que vocês passam hoje, essas dificuldades, eu já passei por isso. Eu já tive pacientes de todos os tipos, de tudo quanto é coisa para a gente aprender. Eu acho que toda intercorrência é uma oportunidade de aprendizado. Toda situação com a depilação a laser é uma oportunidade de aprendizado. E a gente não pode desperdiçar essas oportunidades, porque o aprendizado é que faz a gente crescer profissionalmente. Eu já vou entrar no assunto dos equipamentos, que eu sei que é isso que vocês querem falar. Rio de Janeiro tá sempre em peso aqui na minha live, eu amo. Opa, temos Sergipe hoje, Minas. A Deise que tá aqui, que é minha valiosa. A Karina Poleto de Curitiba. Mato Grosso. Chegamos longe, eu vi que tem até Portugal aqui. A Vanessa perguntou, preciso saber como chegar a 60 graus para resolver definitivamente a eliminação do pelo em pele negra. Vanessa, eu tenho uma notícia talvez um pouco ruim para você, mas é muito difícil a gente conseguir ter depilação definitiva em pele fototipo 5 e 6, justamente porque a gente não consegue atingir essa temperatura, porque senão a gente queima o paciente. Então, a gente fala que até um fototipo 4 é possível ter uma depilação definitiva, independente do equipamento, tá? E fototipo 5 e 6 a gente tem uma depilação temporal. Você vai dar um resultado e a paciente vai voltar com mais frequência para fazer a manutenção. Nossa, eu tô muito internacional hoje. Tem até New Jersey, gente. Do Pará, temos uma valiosa. Vamos ao assunto que tanto interessa hoje, né? Eu me propus a falar para vocês a diferença das tecnologias. Por quê? Porque eu sei que é a maior dúvida de vocês. Qual é o melhor equipamento? O que é que se faz? Qual que é o equipamento que dá mais resultado? Vamos desmistificar primeiro, tá? A gente não vai falar sobre marcas dos equipamentos, tá? Vamos fazer um combinado entre nós? Que a gente não vai falar sobre marca. Eu vou falar sobre a tecnologia e vocês sabem qual é a tecnologia do equipamento de vocês, tá? Então, eu vou falar para vocês sobre a tecnologia e sobre como identificar isso aí no equipamento de vocês, se é um equipamento mais fácil de trabalhar ou menos fácil. Para quem me acompanha aqui há mais tempo, eu falo muito sobre equipamento que deixa a gente personalizar e equipamentos que não deixam a gente personalizar o protocolo. O foco do meu trabalho é sempre personalização. Eu acredito numa estética mais humanizada, né, inclusive na depilação a laser, de tratar o paciente como um todo e não só como uma área a ser depilada. Então, eu bato muito na tecla da avaliação com as minhas alunas. Tem que avaliar muito bem o paciente. Ele não é só uma axila, ele é um corpo. A paciente é um corpo inteiro. Dentro desse corpo tem uma axila, tem uma virilha, tem uma perna, mas é um paciente como um todo. Então, nesse sentido, eu falo sempre que vocês têm que personalizar o atendimento e personalizar o protocolo. A questão é que os equipamentos não são todos que vão deixar vocês fazerem isso. E por que aconteceu isso com o mercado? Para quem é mais vintage, como eu, 10 anos, eu não vou me chamar de velha, né? Vamos falar vintage. Para quem é um pouco mais vintage,
Uns 10 anos atrás, quando disseminou aí a depilação a laser no Brasil, a depilação a laser era extremamente dolorosa, muito dolorosa. A gente quase não tinha resfriamento de ponteira. Quase toda a sessão dava queimadura e a maioria dos profissionais que trabalhavam com depilação a laser era médico. Por quê? Porque dava queimadura feia que precisava tratar. Então eram os médicos que trabalhavam com a depilação a laser. Nisso, viu-se no mercado uma necessidade de que não se tivesse tanta queimadura, porque realmente a queimadura é uma intercorrência grave na depilação a laser. Então foram surgindo equipamentos com mais, vamos dizer assim, mais brandos, que não fossem tão agressivos. Os equipamentos de agora têm a mesma potência dos equipamentos de 10 anos atrás, só que o protocolo deles de agora é um protocolo feito para hiperproteger a pele do paciente, justamente para não ter queimaduras. Justamente por isso. Então, os equipamentos de agora, eles vêm com mais resfriamento de ponteira. Todos eles têm resfriamento de ponteira, coisa que 10 anos atrás não eram todos. E os equipamentos de agora, eles vêm com uma programação ou limitada de fluência, ou que alonga a duração de pulso mais do que o necessário. Isso torna o equipamento mais brando e faz com que a gente não tenha queimadura, mas também não tenha tanto resultado. Mas, Gabi, ainda tem queimadura hoje? Tem. Tem porque as pessoas utilizam errado. Sempre vai existir. Só que a gente tem meios de diminuir esses riscos de intercorrência, inclusive de queimadura e de não resultado. Como os equipamentos vieram mais bloqueados nesse protocolo para proteger a pele, a gente não teve mais tanta intercorrência de queimadura. Só que isso foi aumentando as incidências de também efeito rebote. Porque aí as profissionais tiveram medo de queimar os pacientes. E aí não se sobe mais a fluência com segurança. Os profissionais têm medo de gerar queimadura e fazem o protocolo cada vez mais fraco. E aí a gente tem um efeito rebote acontecendo cada vez mais. De 5 anos para cá aumentou de 1 para 10% a incidência de efeito rebote. É um índice muito grande para quem atende com depilação a laser. É 10% dos teus pacientes, é muito. Em faturamento isso afeta bastante. Porque o paciente que não tem resultado e tem rebote, normalmente é aquele paciente que vai pedir o dinheiro de volta, porque afinal ele não teve resultado. E aonde que a tecnologia entra aí? Primeiro nesse bloqueio dos equipamentos, primeiro de tudo, tá? Só que diante disso a gente ainda tem alguns comprimentos de onda que ficam mais similares para um tipo de pelo do que para outro. Então, há 10 anos atrás, o que a gente tinha muito no Brasil era alexandrite e diodo. Qual é a diferença dos dois? O alexandrite tem um comprimento de onda de 755 nanômetros em profundidade, enquanto o diodo ele vai ter ali 800, 808, 810 nanômetros, até 812, que é um pouquinho mais profundo. O diodo ele vai ter uma similaridade maior com a melanina, porque ele tem um coeficiente de absorção maior. O que isso quer dizer? Que na profundidade que ele chega, vamos imaginar aqui, né? A gente aplica o laser aqui, vai chegar até aqui. Nessa profundidade aqui, é onde a gente tem maior concentração de melanina. Então, o laser de diodo vai ter uma similaridade maior com a melanina, porque tem um coeficiente de absorção maior. Então, vai funcionar melhor para esses pelos mais grossos, para esses pelos mais escuros. Enquanto o laser de alexandrite, que tem um comprimento de onda um pouquinho menor, ele é um pouco mais superficial, ele vai ter uma similaridade aqui com pelos mais finos, porque são pelos que são ancorados mais superficialmente. Então, ele vai chegar ali também na raiz do pelo, mas naqueles pelos que estão mais para cima. O Nd:YAG, Alisson, ele tem uma similaridade maior, né, um coeficiente de absorção maior para hemoglobina. Não quer dizer que ele não absorva a melanina, porque senão ele não eliminava o pelo. Só que por que a gente fala que o Nd:YAG é o laser mais seguro para fototipos altos?
Porque como ele é mais profundo, ele passa, tá? Então, enquanto o alexandrite vai chegar aqui na metade, né, um pouquinho para baixo aqui, o diodo vai chegar quase aqui nos vasos sanguíneos, e o ND-IAG ele vai passar um pouquinho, porque ele tem 1064 nanômetros, ele vai chegar aqui embaixo nos vasos sanguíneos. Aí ele tem um coeficiente de absorção maior para a hemoglobina. Só que ele também passa pela melanina aqui. Por que que ele é mais seguro para fototipo alto? Porque como ele é mais longo, ele vai entregando aos pouquinhos e vai chegar lá embaixo, dissipando o calor. Então, a temperatura que a nossa colega perguntou antes aqui, enquanto o diodo ele para aqui, dá de soco ali com a energia direto na melanina, gera mais temperatura, porque a temperatura é a interação da luz com a melanina que gera. É uma reação química que transforma a luz, né, a energia fotoluminosa, em energia térmica, mas eu preciso da interação da luz com a melanina. Como o ND-IAG passa e vai aqui na hemoglobina, eu tenho pouca interação. E aí eu gero pouca temperatura, mas ele é mais seguro para fototipo alto. Mas ainda assim ele não dá mais resultado, ele é mais seguro. Tá sem som? Ou só a Deise... Ah, eu adoro isso aqui. Mas alguém não está me ouvindo ou é só a Deisiane? Vocês me ouvem bem? Todo mundo me ouve bem? Vou continuar falando, tá? Se não estiver ouvindo, vocês me falem aqui. Tá normal, acho que é só aí, Deise. O ND-IAG, ele é o comprimento de onda mais seguro para fototipo alto, mas precisa também saber usar. Tá? Se usar o comprimento de onda certo com a programação errada, você também vai gerar intercorrência de queimadura. Alguém perguntou aqui da interação de vários comprimentos de onda, né? Já ia chegar nesse ponto. A gente foi evoluindo os lasers do mercado e a gente tinha diodo e alexandrite, depois surgiu o ND-IAG e depois tiveram a ideia de unir, né, os comprimentos de onda. Então hoje a gente tem no mercado os comprimentos isolados, diodo, alexandrite e ND-IAG. A gente tem também rubi, tem argônio, tem outros lasers no mercado, né? Para depilação, esses são os mais conhecidos. E a gente tem os lasers que são 3D, 4D, tem laser que dá para inibir um comprimento de onda, ou usar só 3, usar os 4. Qual é a diferença? É que ao invés de eu ter um só, eu tenho 3. Então, a gente tem os 3D, né, os Triple Wave, que vai usar o diodo, o alexandrite e o ND-IAG. Como é que eles atuam? Não é que dispara os 3 simultaneamente. Para quem tem esses equipamentos, vocês devem perceber que o disparo dele é um pouquinho mais longo. E aí, ele faz como se fosse uma varredura. Ele libera um, libera outro. Um de cada vez. Então, qual que é o benefício, teoricamente, desses equipamentos que tem mais de um comprimento de onda? Eu vou conseguir entregar em ancoragens diferentes dos pelos. Então, o pelo que eu tenho, ele é ancorado mais profundamente, eu vou pegar com o diodo. O pelo que eu tô ancorado ali mais superficialmente, eu vou pegar com o ND-IAG. O pelo que tá mais lá profundo, eu consigo pegar com com o alexandrite, o mais superficial. O mais profundo, eu vou conseguir pegar com o ND-IAG. Para fototipos um pouco mais altos, eu também tenho uma segurança maior porque eu tenho o ND-IAG, mas eu tenho que lembrar que junto com o ND-IAG eu tenho o alexandrite e tenho também o diodo. Então, qual é a diferença? Cientificamente, nas comparações, não há diferença significativa. O que eu, na minha prática clínica, vejo que há diferença entre as tecnologias? A maneira como você utiliza elas. Se você, como eu falei antes, se você pegar um laser de ND-IAG achando que você vai fazer milagres para um fototipo alto só porque ele é mais seguro, você vai cair do cavalo. Porque não vai dar resultado. Você precisa saber utilizar a tecnologia ao teu favor. O laser de 4 comprimentos de onda ainda apresenta o rubi, né? A maioria deles. O rubi, por exemplo, não dá para utilizar para fototipo alto. Porque ele é muito superficial. Se você utilizar o rubi num fototipo alto, você vai queimar o paciente. Então, precisa saber como essa interação da luz acontece independente do comprimento de onda. O que eu considero muito importante na hora de você escolher o teu equipamento?
Isso é muito mais de uma prática clínica, não existe em manual nenhum, tá? É uma coisa inteiramente da minha cabeça aqui na prática clínica que eu utilizo para eu escolher um equipamento para trabalhar. Primeiro, quem tem que comandar o equipamento sou eu. Ele não pode me obrigar a utilizar o protocolo pronto dele. Porque se existe uma maneira do profissional trabalhar de forma independente, ela deve ser respeitada. Deixa eu ver quem que me mandou uma pergunta aqui. A luz pulsada, poderia falar sobre, dá para chegar em depilação definitiva? Dá para chegar em depilação definitiva com luz pulsada, tá? Eu não abordo muito a luz pulsada aqui, porque eu não trabalho com ela, né? Como eu falei lá no comecinho da live, eu trago aqui a parte teórica, né, que eu estudei muito, e também a parte prática, né? A minha vivência clínica com a depilação a laser, que é com o que eu trabalho. Eu trabalhei com luz pulsada eu nem formada era ainda, uns 13 anos atrás, 13, 14 anos, e foi a experiência que eu tive com luz pulsada. Ela dá um resultado definitivo, só que precisa saber muito bem programar os equipamentos, precisa trabalhar com um equipamento que deixe você fazer a programação, precisa entender a programação da luz pulsada. Embora os parâmetros sejam os mesmos, né? A gente tem lá o tempo de relaxamento térmico, a fluência, a duração de pulso, a frequência, são os mesmos parâmetros. Mas na luz pulsada, a gente precisa programar de forma diferente. Porque o comprimento de onda da luz pulsada é um pouco mais curto, né? A gente tem ali 640, 690 nanômetros. Eu, particularmente, acho a luz pulsada um equipamento muito versátil. Dá para você trabalhar com vários outros procedimentos além da depilação. Então, para quem já tem a luz pulsada, eu acho que precisa aproveitar bem isso, sabe? Mas não é a minha prática clínica, eu não trabalho com a luz pulsada, por isso que eu não abordo ela muito aqui. Mas eu acredito, sim, que dá para dar super resultado com luz pulsada na depilação, tá? Só precisa saber trabalhar. Eu acredito muito mais na expertise profissional do que no equipamento em si. As máquinas que trabalham com os 3 tipos, eu consigo fazer o meu protocolo na máquina? Já vou chegar lá, tá, Vanessa? Já vou falar pra vocês como que vocês vão avaliar se dá ou não pra fazer personalizado na máquina, tá? O que vocês têm que olhar no equipamento? Vou comprar um equipamento, vou alugar um equipamento, vou começar a trabalhar com depilação a laser. Decidi agora, assisti o Clube da Valiosa, vou começar a trabalhar com depilação a laser. Qual é o equipamento que eu vou escolher? O que você vai olhar no equipamento? Protocolo. Você vai mexer no equipamento e você vai ver se ele disponibiliza para você na tela os seguintes parâmetros: duração de pulso, fluência e frequência. Isso para pontual, tá, gente? Eu só trabalho pontual. Não trabalho varredura, não gosto do varredura. Sempre aparece alguém aqui que é testemunha de varredura, mas eu não trabalho e eu não gosto do varredura. Eu acho que traz muito mais dor de cabeça do que resultado. Eu gosto de dar alta rápido para os meus pacientes. Eu gosto de, como a gente fala aqui no sul, torar o pau mesmo, sabe? Até onde a pessoa aguenta eu vou, porque eu quero dar resultado. O foco do meu trabalho é dar resultado e eu sou conhecida por isso. As pessoas me procuram porque não tiveram resultado em outros lugares e querem resultado. Então, eu trabalho com pontual por causa disso. Então, o que vocês vão olhar na tela do pontual do equipamento de vocês? Se ele dá a duração de pulso, a fluência e a frequência. Não achei isso. Como é que eu acho? A duração de pulso vai estar sempre em milissegundos, ms. A frequência vai estar sempre em hertz, Hz, sempre. Pode estar escrito cadência, pode estar escrito outra coisa, mas tá em hertz, tá? E a fluência vai estar em joules por centímetro quadrado. Não tá em joules só, tá em joules por centímetro quadrado. Pode estar escrito densidade de energia, mas tem que estar joules por centímetro quadrado. Porque se ele é pontual, ele vai te entregar aquela energia em 1 centímetro quadrado. É essa a programação que a gente tem que olhar. Gabi, o meu equipamento não me mostra isso. Provavelmente ele vai mostrar para você lá os fototipos. Tem lá 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Quando você clica no fototipo, ele programa para você a duração de pulso, automaticamente.
Ele mostra para você qual é a duração de pulso que ele programou? Se ele mostrar, já é meio caminho andado. Mesmo que ele não deixe você mexer. Mas pelo menos você sabe o que você tá fazendo ali. Ok, achei a duração de pulso. O que mais que eu tenho que olhar? Eu vou olhar a fluência, a densidade de energia que tá lá em joules por centímetro quadrado. Por quê? Quando eu subo lá a fluência, a duração de pulso que eu coloquei aqui tem que se manter essa aqui que eu coloquei. Se eu coloquei 50 milissegundos de duração de pulso e tô subindo aqui a fluência inocentemente, e ao subir aqui a fluência, ele vai subindo para 52 milissegundos, para 54, para 58, para 65. Ele vai subindo a duração de pulso conforme você sobe também a fluência. É um protocolo que não deixa você trabalhar personalizado. Porque se eu quisesse subir a duração de pulso, eu mesma subiria, não precisaria que o equipamento mexesse. Por que que o equipamento faz isso? Para não deixar você queimar. Para equilibrar o protocolo, para hiperproteger a pele e não deixar você queimar o paciente. Só que isso não vai deixar você ter resultado. A maior queixa dos profissionais hoje é: não consigo dar alta para os meus pacientes. Não consigo dar resultado. Qual a fluência mais segura para o fototipo alto no laser de diodo? A fluência que o paciente aguentar. A duração de pulso é a mais longa que tiver. Para fototipo alto é duração de pulso longa. E a fluência, não existe uma fluência segura. Porque tem paciente que a fluência mais alta vai ser 12 e tem paciente que vai aguentar 60. A fluência vai depender muito da sensibilidade do teu paciente. Eu sei que vocês gostariam de ter uma receitinha, né? Um quadradinho aqui. Cheguei até a me afogar. Eu tô gripando, gente, tá? A garganta tá... Nós vamos seguir, tá? Eu vou me manter firme, tô quase chorando. A Pamela Baldo perguntou do Lightyear Do It. Eu combinei aqui na aula, Pamela, que a gente não vai falar de equipamentos, tá? A gente tá falando de tecnologia. Sobre o LED. O que o LED muda para um laser de diodo, para um laser de alexandrite? Vocês sabem que a sigla LED significa diodo emissor de luz? Sabe o que isso quer dizer para nós? Que o LED é um tipo de diodo. O que muda é que ele é uma lâmpada fria. Teoricamente, ele é mais confortável para os pacientes. Mas ele também é mais confortável porque ele tem essa característica do protocolo. Conforme você sobe a fluência, ele sobe também a duração de pulso. E tendo uma duração de pulso mais longa, entrega energia mais dissipada, dói menos. A Jéssica perguntou, fala sobre joule e fluência. Eu já falei agorinha, Jéssica, que a gente tem que olhar a fluência, a densidade, né, da energia, não é em joules, tá? Em joules, vocês vão achar lá no varredura. Quando a gente faz o pontual, vai estar em joules por centímetro quadrado, que é como entrega a energia. A diferença do pontual para o varredura é a entrega da energia. No pontual, ele vai entregar pontual por centímetro quadrado, um disparo por vez. No varredura, ele entrega volumétrico. Ele pega um pedaço, né, uma parte da região onde você está fazendo a depilação e vai depositando a energia aqui até atingir, teoricamente, aquela energia que você depositaria em um disparo só. Só que nessa disposição aqui, de ficar depositando a energia, você perde um pouco da energia. Porque a temperatura é uma medida volátil. Você gerou a temperatura, parou de incentivar ali, né, enquanto você está passando, parou de depositar, ela já está perdendo temperatura. Então, a gente dificilmente consegue mensurar qual é a energia correta que está sendo depositada naquele grid. Além do mais, o varredura foi feito, né, inicialmente, para você fazer num 10 por 10, num quadradinho desse tamanho aqui, ó.
Faz coração. Num quadradinho do maxila. Pra você fazer o varredura. Só que vocês pegam uma perna inteira e fazem. Vocês não fazem de quadradinho em quadradinho. Vocês dissipam a energia numa perna inteira, que eu sei que é assim que vocês fazem. Porque senão vocês não aguentam fazer. Ninguém aguenta fazer. Vai demorar 40 minutos pra fazer uma perna no 10x10. E pra fazer no varredura é aqui, ó. Haja braço. Ninguém aguenta fazer. Queria saber mais sobre fluência e largura de pulso. Num outro dia a gente vai falar sobre programação. Hoje a gente vai falar só sobre a tecnologia, tá? Eu sei que vocês querem falar de tudo um pouco, mas não dá pra gente abordar tudo de uma vez só. Quando a gente fala em equipamentos, a gente precisa... Eu sei que vocês estão mandando as marcas aqui, eu não vou me comprometer com nenhuma, tá? Vocês não jogam essa marimba pro meu colo, não. Os protocolos, independente da máquina que você for utilizar, precisam ser personalizados. Eu vou jogar um negócio aqui. Quem pegar, pegou, tá? Tem um equipamento aí do mercado que é totalmente liberado. É pra ser um equipamento muito bom, que deixa você trabalhar. Só que, teoricamente, ele tá com a duração de pulso invertida. E aí, você não consegue programar a duração de pulso com certeza, tá? Então, precisa se atentar a esse detalhe dos equipamentos também. O que eu vou dizer pra vocês, assim, ó, antes de comprar um equipamento, qualquer equipamento, o melhor do mundo, antes de comprar, teste. Tenha contato com o equipamento. Mexa nele, teste em você, veja se você gosta, veja se cabe pra você, se cabe na tua realidade financeira, na tua realidade de manutenção, na tua realidade... quero fazer laser day em várias cidades, se você consegue carregar o equipamento, se cabe no teu carro, se ele é pesado, se você consegue levar, se você vai ter ajuda. Teste antes, tenha contato com o equipamento. Antes de comprar, se você tem a possibilidade, alugue por 3 meses. Alugue por 3 meses, veja se você já tem paciente, faça a demanda dos pacientes. Se você gostar do equipamento, você compra. Veja os resultados que ele te dá com os protocolos que você monta. Primeiro testa, para você não se arrepender depois. É um investimento alto. Você não compra um carro de 200 mil reais sem fazer um test drive. Por que vocês aceitam comprar um equipamento sem fazer um teste antes? Então, testem o equipamento, mexam nele, vejam o protocolo, se ele deixa você trabalhar, se ele deixa fazer personalizado, se quando sobe a fluência não sobe a duração de pulso, se ele deixa você colocar a duração de pulso ou se ele mexe na duração de pulso, se ele, enfim, se ele resfria bem a ponteira, se ele mantém o resfriamento, testem antes, porque é um alto investimento. Fototipo 3, iniciar com a largura de pulso de 80 é alto ou dá para iniciar com menos? Dá para iniciar com menos, tá, Tati? Quando a cliente tem urticária, o que você faz? Eu mando ela para casa. Gente, paciente que tem lesão de pele, não se faz a depilação a laser em cima. Ou é a urticária pós-depilação a laser? Se a paciente vem com urticária, eu mando ela para casa, pelo amor de Deus, né? Não vamos fazer a depilação em cima da urticária dos pacientes. Tem a urticária pós-depilação a laser que a gente trata com antialérgico. A urticária é um processo alérgico, né? É uma hipersensibilidade fotônica. Então, a gente trata com antialérgico, tá? Pode ser antialérgico local, pode ser antialérgico via oral, né? Se você tiver um médico parceiro para trabalhar com você, show de bola também. Eu adoro que eu não sei o que eu fiz no meu telefone que ele faz isso. Ó, agora saiu fogos. Eu nunca entendo o que acontece. Você acha que o intervalo de 30 dias entre as sessões são desnecessários? Eu trabalho com intervalo de 30 dias. Dá para trabalhar com intervalos de 30, dá para trabalhar com intervalos de 45, com intervalos de 60. Tem pacientes que lá pela metade do tratamento fazem intervalos de 90 dias. Vai depender da avaliação que você faz e da maneira como você personaliza o atendimento. Se eu tô fazendo as sessões, o paciente tá lá na 4ª sessão, não tá mais nascendo pelo no meu paciente, por que é que eu vou continuar fazendo de 30 em 30 dias?
Eu faço intervalo de 60, não nasceu pelo, faço intervalo de 90. Não nasceu pelo de novo, dou alta. Me volta daqui 60 dias para eu avaliar de novo. Não nasceu pelo, 6 meses. Não nasceu pelo, 1 ano. E assim vai. Para fazer 10 sessões comigo, às vezes demora 2 anos. Porque não nasce o pelo. Por isso que as pessoas me perguntam, por que você não vende pacote? Porque aí eu vou ficar presa a esse paciente pro resto da minha vida, porque não nasce mais os pelos do paciente, eu preciso dar alta. Pontual já é cansativo, imagine no varredura. O varredura, gente, ele veio pro mercado, ele é uma ideia boa. Ele veio com uma ideia boa, porque era para tornar a sessão mais confortável para os pacientes. Né? A ideia de depositar energia, de fazer volumétrico, eu acho muito aceitável. O problema é que na prática ela não funciona. Na prática você não consegue, porque ela depende do terapeuta, da cadência que você vai aplicando, depende da maneira como você deposita a energia, se você consegue depositar bem linear, bem uniforme, num quadrante pequenininho, é extremamente cansativo. Então assim, na teoria seria uma ideia muito genial. Na prática, a pessoa que inventou nunca trabalhou com depilação a laser. Porque na prática, a gente não consegue sustentar. A bursite vem. E uma máquina que no protocolo pronto não dá para mexer em nada, só a fluência. Tem equipamento que é assim. E aí, o que a gente faz como profissional? A gente precisa estudar o protocolo que a máquina te dá. Você tem que entender como que ela trabalha. Eu ensino a fazer isso lá no meu curso, tá? Dessas máquinas que são bem bloqueadonas, assim, eu ensino a fazer esse raciocínio clínico sobre os protocolos da máquina. Mas você tem que estudar o protocolo da máquina e meio que se adequar ali para o protocolo que você gostaria de colocar. E aí requer um pouco mais de paciência, um pouco mais de estudo e um pouco também de raciocínio clínico para você fazer essa adaptação, esse jogo aí com o protocolo pronto do equipamento. Não é fácil, mas é possível, tá? Todo mundo consegue, gente, não é nada surreal assim também. Conforme aumenta a duração de pulso, a energia vai mais dissipada, dói menos, porém o resultado não será tão bom também. Gente, vamos entender o que é a duração de pulso, tá? Não vou deixar esse gancho pro próximo, porque senão vocês não vão conseguir dormir essa noite pensando nisso. A duração de pulso, ou a largura de pulso que marca no equipamento, é o tempo de aplicação. O que quer dizer o tempo de aplicação? Eu vou disparar. É o tempo que essa luz de um único disparo está atuando. Então, digamos que eu tenha 20 joules por centímetro quadrado de energia, de densidade de energia, de fluência. Eu vou dissipar esses 20 joules em 1 centímetro em 50 milissegundos. Essa é a minha duração de pulso. Então, durante 50 milissegundos, que é 1 segundo dividido por 1000, né? 1 milissegundo é 1 segundo dividido por 1000, vezes 50, porque é 50 milissegundos. Eu estou dissipando essa energia, estou entregando ela em 50 milissegundos. Se eu fizer isso em 100 milissegundos, você concorda que eu tenho mais tempo para distribuir essa energia? Então, eu não preciso colocá-la tudo num ponto só? Se eu for dissipar tudo em 50 milissegundos, eu tenho o tempo ali de aplicação e a energia que eu vou gastar, a temperatura que eu vou gerar. Se eu tenho 100 milissegundos, eu tenho o dobro de tempo para dissipar essa energia. Eu vou com calma. Eu vou dissipando. E aí eu não preciso gerar tanta temperatura assim. Eu vou devagarinho. E aí eu não tenho tanta temperatura. Se eu não tenho tanta temperatura, é mais seguro para fototipo alto, porque aí eu não queimo o meu paciente. Só que ao não ter tanta temperatura, eu também não gero tanto resultado. Então, sim, quanto maior a duração de pulso, menos resultado eu vou ter. Por isso que o melhor resultado que a gente tem na depilação a laser é para fototipo 2 e 3. Porque é onde a gente consegue fazer no mínimo de duração de pulso. Porque a gente entrega mais energia em menos tempo. E aí eu consigo ter um resultado melhor. Só que isso depende também da sensibilidade da minha paciente. Se a minha paciente não tolera esse procedimento, não adianta eu fazer.
A Vivi tá nesse processo, ela tá com um aparelho extremamente grande, atendo em algumas cidades, e de todas as situações mais complicadas que eu já tive, a questão é a locomoção com o aparelho. Tudo isso a gente tem que pensar. As pessoas me perguntam, né? Qual é o melhor aparelho? O que você acha desse aparelho e desse outro? Gente, vocês têm que olhar a realidade de vocês. Não acreditem em influencer, tá? Que fica aí fazendo propaganda. Esses equipamentos que tem a Débora Seco. Eles não trabalham com depilação a laser. Tem que ver a tua realidade. Tem que ver o que cabe aí na tua realidade. A maneira como você trabalha. Você trabalha todos os dias na tua clínica? Você trabalha com laser, daí vai ter que carregar o equipamento? Você aluga o equipamento, vão levar ele pra você? Você leva o equipamento pra alguém que aluga de você? Tudo isso você tem que pensar. Você vai atuar na tua clínica. Você tem um lugar para deixar esse equipamento? Ele vem com um case para você botar em cima? A maneira que ele se resfria, a tua sala comporta? A manutenção desse equipamento, de quanto em quanto tempo? Quanto vai custar a manutenção desse equipamento? Coloquem isso na ponta do lápis antes de comprar um equipamento. É um altíssimo investimento. Vocês precisam pensar a longo prazo. É um bem material que vocês adquirem, que é o valor de um apartamento. O valor de um carro. Tem que pensar em todos os detalhes antes de comprar. Não é uma indicação minha que tem que fazer vocês decidirem pelo equipamento. Usar uma frequência de 3 Hz tem a mesma eficácia que 1? Não tem, gente. 3 Hz é sequencial. Ele fraciona a energia. Quanto leva uma sessão sua para virilha, perianal, axila e meia perna? Em tempo, Alisson? A minha sessão, ela demora em torno de 20 minutos a meia hora cada região, porque eu faço a avaliação, né? Se eu for fazer tudo isso numa pessoa só, para fazer virilha e perianal eu faço junto, tá? Eu nem separo, assim, porque para mim é inconcebível a pessoa que só faça virilha e não faça perianal. Para mim é inconcebível. Não faz o menor sentido. Então, para mim é uma coisa só. Então, fazer virilha, axila e meia perna, eu demoro em torno de 40, 45 minutos. Com avaliação, tá? Sinto muita dificuldade para trabalhar com barba, pois além do rosto ser uma área mais sensível, normalmente os homens não aguentam uma programação boa para dar um melhor resultado. Como é que é o seu nome? Buca Marques. Buca Marques. Vamos falar uma coisa muito séria. O patriarcado que fecha os ouvidos agora, que a gente só que vai falar. Um homem, ele aguenta jogar 1 hora de futebol embaixo do sol do meio-dia com o joelho arrebentado. Ele aguenta jogar 1 hora de futebol no sol do meio-dia num domingo com o joelho arrebentado e uma unha encravada. Aí depois que acaba, ele chega em casa e ele reclama de dor. Mas enquanto ele tá lá jogando, ele aguenta. Então, na minha cabeça, ele é totalmente capaz de aguentar 10 minutos de depilação a laser. Me cancelem se quiser, mas a minha opinião é essa. Eu tenho um super resultado com homens. Um super resultado mesmo. Eu diria assim que o maior índice de resultado da depilação a laser que eu tenho é em barba masculina. Primeiro, é paciente fototipo 3 e 4, que eu tenho a maioria. Eu adoro isso aqui. É um pelo extremamente grosso e normalmente um pelo escuro. É o suprassumo para quem trabalha com depilação a laser. É o suprassumo. Se você tem um paciente fototipo 3, com pelo grosso, com pelo escuro, que aguenta o procedimento, se você não conseguir dar resultado, tem alguma coisa errada. Essa história de que o homem não aguenta fazer tem que cair por terra, porque eles aguentam sim, basta a gente dar uma mexida com o psicológico deles. Resfria bem o local, usa gelo, usa a ponteira bem resfriada, usa o gel gelado, faz ele cortar a barba um dia antes, que aí vem com a barba bem aparadinha, aí dói menos. Tem várias estratégias para doer menos, para dar uma massageada no ego, assim, do homem, para ele aguentar bem o procedimento. Vai doer bastante a primeira e a segunda sessão. Depois disso, quase nem dói, porque quase não tem mais pelo. Então, a gente tem que parar
de dizer que os homens são sensíveis. Sensíveis somos nós. A gente faz na virilha. A gente faz lá na região íntima, na virilha. Na região perianal a gente faz. Então o homem consegue aguentar na barba, gente. Vamos cair por terra isso aí. O Alisson deve ter feito assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui nessa aula? Tem gente que não gosta de fazer a perianal. Mas é porque, a maioria das vezes, é porque a pessoa tem vergonha. E aí, com jeitinho, assim, sabe? Com um pouquinho mais, assim, de jeitinho mesmo, a gente consegue fazer. Porque a maioria das pessoas não faz por vergonha. A gente já é humilhado, assim, sempre que vai no ginecologista, né? Toda e qualquer oportunidade que a gente pode não ser humilhada, a gente opta por não ser. Só que na depilação, a gente tem que mostrar para a paciente que é um procedimento rotineiro para nós. O Alisson, eu tô brincando com ele, mas é que ele não aplica, tá, gente? Só para ninguém jogar um bullying nele aí. Ele não aplica, ele trabalha numa outra questão aí, né, da depilação. Mas a gente tem que mostrar para a paciente que ela pode confiar. Que ela tá num ambiente seguro, tá? Todas as vezes que eu vou atuar com a depilação a laser, é um hábito que eu desenvolvi há muitos anos. E não só com a depilação. Eu trabalho com o corpo das pessoas, né? Eu trabalho com as pessoas despidas, né? Tanto para pós-operatório, quanto para massagem. Para todos os procedimentos que eu faço, a maioria é despido. Eu adquiri um hábito que eu me orgulho muito de ter, é que todas as vezes que eu vou atender os meus pacientes, se eu vou tocar neles, eu peço licença. Eu peço licença para tocar o corpo dos meus pacientes, porque é deles, é delas, não é meu corpo. E se não é meu, eu não tenho permissão para tocar. Eu preciso pedir permissão para tocar. E acreditem, o ato de fazer isso traz confiança para a paciente, porque ela sabe que você vai respeitar o corpo dela, de todas as formas. Então comecem isso é uma dica assim que não se ensina em curso nenhum. Comecem a pedir licença para tocar o corpo das pacientes de vocês. Sobretudo no mundo em que a gente vive hoje. Sem avaliação, quanto tempo você leva para fazer? Não existe essa possibilidade, Jane. Todas as sessões que eu faço a depilação, eu faço avaliação. Eu trato avaliando, avalio tratando. Não tem a menor possibilidade de eu ligar o meu laser e tocar na minha paciente sem ter feito uma avaliação antes. Eu tô com um pequeno delay, eu acho, aqui nos comentários, tá? Mas eu tô chegando aí. Homens tórax com melanose solar, várias marquinhas, e quer fazer laser, o que fazer? Você pode pintar a melanose solar com lápis, mas se tem muita melanose, talvez não seja interessante fazer não, tá? Porque pode gerar queimadura. Ou você vai ter que aumentar muito a duração de pulso e adequar o fototipo. Homem só é chorão, isso mesmo. O Alisson já confidenciou aqui que ele mesmo não aguentou fazer a faixa de barba, desistiu. Mas por incrível que pareça, pontuar os sentimentos, que varredura. Provavelmente, Alisson, fizeram com a programação inadequada e aí você desistiu. Porque qual que é a premissa básica, né? Que, pelo menos o que eu aprendi, o que eu ensino para as minhas alunas, né? O limite é sempre a sensibilidade do paciente. Então, não existe o paciente não aguentar, porque você vai fazer no limite. Pode ser que o limite seja tão baixo que não te dê resultado. Aí você alinha isso com o paciente. Mas o limite é sempre a sensibilidade do paciente. Eu sempre falo para cliente que o resultado vai superar a vergonha. É uma boa tática, Gé, porque vai trazer qualidade de vida para o paciente. Com certeza o resultado vai superar a vergonha, vai superar tudo. Você pede para raspar um dia antes da sessão? Um dia antes da sessão. Porque o que acontece? Às vezes a paciente vem com um pelinho ou outro pra fora, né? Daí eu raspo na hora, faço a tricotomia. Eu preciso dessa pontinha aqui do pelo pra fora. Se a paciente vem com o pelo assim, eu queimo o pelo aqui em cima e não entra o calor aqui dentro onde eu preciso. E aí
eu vou queimar, vou carbonizar essa haste, e pra mim não interessa carbonizar a haste, pra mim interessa chegar na matriz germinativa, matar esse pelo. Se eu corto o pelo na hora, as lâminas, normalmente tem 2 ou 3 lâminas, né? Elas têm uma ação tensora. Então, eu tenho o pelinho aqui, a primeira lâmina passa e puxa pra fora. A segunda lâmina passa e puxa pra fora. A terceira passa e puxa pra fora. Quando passou a terceira, ele volta. E aí, ele fica lá dentro, assim. E aí, o laser não entra aqui. E aí, eu não consigo matar esse pelo. Então, qual que é a orientação de literatura também, né? De 1 a 2 milímetros pra fora aqui do pelo. Então, a paciente tá lá na 5ª sessão, nasce 2, 3 pelos nela. Eu posso pedir para ela passar a lâmina uma semana antes, porque vai demorar para crescer aquele pelo. E eu preciso de 1 ou 2 milímetros aqui. Então, precisa avaliar o crescimento do pelo da tua paciente e pedir para ela vir com 1 ou 2 milímetros para fora. Essa é a orientação. Veio com um pelo ou outro perdido, não passa o laser em cima. Tu vai pegar uma lâmina e vai aparar a favor do pelo, para não ter esse efeito tensor, só para aparar o pelo. Dificuldade para eliminar os pelinhos da parte inferior da virilha. Todo mundo tem essa dificuldade, inclusive eu. Por quê? Porque nessa região da virilha é uma região super sensível. Por isso que eu falo assim, a gente faz na virilha. Por que os homens não estão aguentando fazer na barba? Eu me recuso a acreditar que dói mais. É uma região super sensível. E além disso, a gente tem uma diferença de textura da pele, porque é uma pele mais molinha, né? Dissipa um pouco mais o calor. A gente tem uns pelos, às vezes, mais grossos nessa região, então puxa um pouco mais do laser. E tem uma região de mucosa, então é mais sensível. A gente também tem uma alteração de coloração, normalmente, né? A gente tem um fototipo a mais. A gente fala, às vezes, assim, na virilha ali, fototipo 3, lá embaixo, fototipo 73. É, às vezes, muito mais escuro. Então, a gente tem que mudar o protocolo. E quanto maior o fototipo, menor é o resultado. Então, a gente tem essa dificuldade mesmo. É importante a gente alinhar com a paciente já no início. Que talvez demore mais sessões mesmo para ter resultado ali embaixo. E talvez nem tenha um resultado tão bom. Porque o pelo é diferente. E a gente não pode fazer milagre. A gente não consegue fazer tudo. Em caso de pelos loiros na configuração em máquina teria eficácia? Gente, nenhuma máquina faz depilação em pelo loiro. Quando a gente fala, por exemplo, tem máquinas que falam, né, que atuam em pelos finos e claros. Eles nunca falaram em pelo loiro. Falaram em pelos claros. A interpretação do loiro ficou com vocês. Por que eles falam que funciona para pelo claro e pelo fino? Porque tem o alexandrite. E o alexandrite é mais superficial. Os pelos claros e finos, eles são ancorados mais superficialmente. E por serem ancorados mais superficialmente, o alexandrite vai ter uma similaridade melhor ali, um coeficiente de absorção bom. Mas pelo claro não é o mesmo que pelo loiro. Pelo loiro tem um tipo de melanina específico que tem um coeficiente de absorção 30 vezes menor. Não vai funcionar. O pelo precisa ser pelo menos um castanho claro, porque aí tem um tipo de melanina que funciona. Pouca melanina, porque ele é fino, mas tem a eumelanina e não a feomelanina. Aí a gente vai ter resultado. Então, o comprimento de onda interfere, mas também o que vai interferir é o protocolo que você está utilizando. Não adianta ter o comprimento de onda para pelo claro e não saber programar. Programar ele fraco, ele não vai matar o pelo. Pontual em fototipo 5 e 6, pode fazer ou não? Pode. Pode sim. Só precisa adequar a duração de pulso e saber atuar com a fluência. Gente, quando falam assim, ó, que tal equipamento é seguro para fototipo alto. Todos os equipamentos são seguros para fototipo alto. Qual que eu não recomendo usar em fototipo 6? Luz pulsada. Luz pulsada, você vai ter um altíssimo risco de gerar queimadura em fototipo 6. Então, eu não recomendo para quem trabalha aí com luz pulsada. Fototipo 6, você vai desativar o rubi lá do Racon. Porque o rubi é uma profundidade, um comprimento de onda muito superficial, vai queimar. Então, desativa o rubi, usa só o 3D, pode fazer. Em fototipo alto também.
Fora isso, todos os equipamentos são seguros para fototipo alto, desde que você coloque a duração de pulso adequada. Se você colocar a duração de pulso adequada para o fototipo alto, você vai poder fazer o pontual. A largura de pulso ideal para o fototipo 5 e 6. O protocolo, gente, personalizado, eu ensino lá no meu curso, tá? É isso que eu ensino no curso, a personalizar o protocolo. O que é ideal para cada coisa, quais as particularidades dos pacientes que vocês têm que levar em consideração, sobre fazer a avaliação. Eu bato muito na tecla da avaliação, tem que avaliar tratando, tem que tratar avaliando. O paciente que você encontrou 30 dias atrás não é o mesmo paciente que você vai encontrar agora. Em 30 dias, muitas coisas podem acontecer com a pele do paciente, com o sistema do paciente, com o pelo do paciente. Muitas coisas podem acontecer. E se você faz uma avaliação lá no início e passa 10 meses trabalhando com aquele paciente e não faz mais nenhuma avaliação, não é mais o mesmo paciente. Tem paciente que num mês você vai fazer ali, sei lá, 30 joules de fluência, no outro mês ele não tá aguentando 22. Por quê? Se você não para pensar nisso, você já se perdeu na depilação a laser. Você já esqueceu o que você está fazendo. Você está considerando só o pelo do paciente. Só que o pelo vem junto com o paciente inteiro. Aquele paciente que vem e deita na maca e você não pergunta nada para ele, não diz bom dia, boa tarde, boa noite, não sabe o que acontece com aquele paciente, não sabe nada daquele paciente, você já se perdeu. Se você não faz isso. Porque aquele paciente que vem e deita na tua maca, ele tem uma história. Ele tem histórico pregresso de doenças, de coisas que ele já vivenciou, de medicamentos que ele já tomou, de doenças que ele já teve, de doenças que ele está agora. Que ele acha que não interfere em nada na depilação, mas interfere. De alimentação, de hábitos, de tudo. Se você não para fazer a avaliação do teu paciente, você já se perdeu na depilação a laser. Já se perdeu. É a mesma coisa que você ir no médico com uma dor de garganta e ele nem olhar para você. Ele já te dá lá um dipirona. Que você sabe que não vai funcionar. Você já tomou. Se ele não te avaliar, ele não vai saber qual antibiótico te dá. A mesma coisa o laser. Se você não avaliar o teu paciente, você não vai saber fazer um protocolo adequado e eficiente para ele. Consigo reduzir pelo fino com laser de diodo? Se ele for escuro, consegue. Se ele tiver melanina, consegue. Às vezes demora um pouco mais de sessões do que um pelo grosso, mas consegue. Mesmo após os resultados do pontual começaram a aparecer, devo fazer a aplicação em toda a região ou apenas onde estiver visível que ainda cresce pelos? Eu faço em toda a região. Por exemplo, fiz minha axila. Tenho 3 pelos aqui. Aí o pelo tá assim, ó, tá comprido pra fora aqui, né? Daí eu vou fazer só nesse pelo aqui, porque é só esse aqui que eu tô vendo. Só que embaixo tem todos esses outros aqui, que já estão pra crescer. Daí no mês seguinte, esse mês eu fiz esse aqui, morreu. No mês seguinte começa a aparecer esse outro aqui. No outro mês esse aqui. No outro mês esse aqui. Então faz em tudo, que na mesma sessão você já vai pegar todos. Então já adianta o processo. Mas tem que ver se vale a pena fazer a sessão, gente. Se tá nascendo 2 ou 3 pelos, já é um resultado suficiente, sabe? Tem que ver o que vocês estão vendendo para os pacientes de vocês. Porque a depilação a laser, ela nunca prometeu eliminar 100% dos pelos. Nenhum estudo, mesmo os estudos que falam que a depilação é definitiva, porque os pelos morreram, fizeram lâmina histológica e depois de 5 anos não apareceu pelo. Aquele pelo que morreu, não vai mais nascer. Só que a gente é um ser biológico, um ser vivo. É impossível a gente matar todos os folículos. Um ou outro vai restar. Diminuir a potência durante o tratamento interfere? Então, Jordana, a gente não consegue diminuir a potência, né? Porque a potência é a energia total do equipamento. Eu imagino que você deva estar perguntando da fluência, né? Interfere sim, porque você vai diminuindo a energia que você vai entregando cada vez menos energia, vai dando menos resultado. Então, interfere. Já escutei de um profissional referência que aplicamos somente onde tem os pelos, pois podemos vir a estimular onde não tem mais. Vamos
fazer um raciocínio clínico. Se eu tô usando 40 joules por centímetro quadrado para eliminar esse pelo só aqui que apareceu, só quero eliminar esse aqui. Vou depositar 40 joules aqui. E daí eu vou depositar 40 joules aqui, ó, que não tem pelo. Como é que nesse folículo aqui eu vou matar e nesse aqui eu vou estimular com a mesma energia? Assim, com a mesma energia, igual, é o mesmo protocolo, a mesma axila, no mesmo tempo. Como é que um folículo eu vou matar e o outro eu vou estimular? Não faz sentido. Quando que a gente tem fotobiomodulação? Que ela é comprovada, tá? Pode acontecer a fotobiomodulação, que é o estímulo dos folículos pela luz. Quando que isso acontece? Com laser de baixa potência. Ah, mas o laser de depilação é de alta potência, então não deveria estimular. Teoricamente, sim, se vocês usassem certo. Como vocês usam com baixíssima fluência e com 1 milhão de duração de pulso, vocês estimulam o folículo. Mas não é porque vocês estão passando aonde não tem pelo. É porque o protocolo está errado. Então, assim, se você vai fazer o protocolo para matar um pelo, ele não vai matar um e estimular outro. É o mesmo protocolo. Ele vai eliminar o que tiver ali. Podem fazer sem medo, gente. Podem fazer em tudo sem medo. O paciente vai gostar mais. Porque, assim, você vai cobrar uma sessão para dar um disparo? Faz em tudo, cobra a sessão. Sem medo de ser feliz. Quando você dá alta e depois de 2 meses os pelos voltam em grande quantidade, mas mais finos. Isso, Pamela, se chama hipertricose paradoxal, o famoso efeito rebote, que durante todo o tratamento, ao invés de eliminar o folículo, você só estimulou, você só lesionou o folículo. Aí quando você para de fazer, parou, dei alta para o paciente, pareceu ali, né, que deu um resultado, mas porque os pelos estão crescendo mais devagar, daí não aparecem. Deu 2 meses, que é um intervalo maior, que dá um ciclo do pelo, eles voltam e voltam mais finos. E aí você vai ter mais dificuldade de eliminar esse pelo, porque você comeu a melanina. Ele ficou mais fininho, tem menos melanina. Dá para reverter, mas precisa adequar o protocolo. Normalmente isso acontece com quem usa varredura nas 10 sessões. Onde eu encontro essa maquete de pelo para comprar? Essa maquete eu comprei da Kátia. Kátia Biscuit. Eu acho que lá na comunidade eu já postei, Lê. Já tem lá o contato dela, tá? Ela é bem fofinha, olha. Tem uma outra moça aqui no Instagram, que eu não vou lembrar o nome dela, que ela faz umas gigantescas, assim, do tamanho de uma cabeça, assim, no pelo, só um pelo, assim, uma cabeçona, assim. Queria comprar o dela também, mas ainda não tive tempo de chamar ela. Qual a ação do efeito rebote ao período de tratamento em paciente que já realizou laser antes? Vou ler de novo. Qual a ação do efeito rebote ao período de tratamento em paciente que já realizou laser antes? Lud, eu não entendi a tua pergunta. O que o efeito rebote faz no período de tratamento que o paciente já fez antes? Se o paciente vem para você com efeito rebote, é isso? Se o paciente vem para você com efeito rebote, você vai tratar o efeito rebote do paciente. Gabi, você usa pontual até na virilha? Gente, eu faço pontual em tudo. Tudo. Eu não uso varredura. Não uso. Nem nas primeiras sessões. Se a paciente vem, não aguento. Se ela não aguenta fazer o pontual, eu não faço varredura. Eu falo pra ela, olha, eu não vou poder te entregar um resultado. Porque o meu foco com os meus pacientes é entregar resultado. Os pacientes vêm pra vocês com uma queixa, concordam? Qual é a queixa do paciente que vem em busca da depilação a laser? Eliminar os pelos. Qual é o sentido de você fazer um tratamento que não vai dar esse resultado? Pra mim não faz sentido. Então, assim, eu respeito quem gosta do varredura, respeito quem quer trabalhar com varredura, mas para quem quer resultado, como eu entrego para os meus pacientes, o varredura não me dá esse resultado. Então, eu prefiro o pontual por conta disso.
Mesmo numa perna completa, Vanessa. Eu demoro 40 minutos para fazer uma perna completa. 2, na verdade, né? As 2 pernas. Uma sessão de perna completa eu demoro 40 minutos. Se vocês forem fazer a depilação de uma perna completa no varredura do modo correto, depositando energia em grids de 10 por 10, vocês vão ver que vocês vão demorar mais que 40. Mais que 40 minutos vocês vão demorar. Se eu começo com varredura até a 5ª sessão, da 6ª em diante, posso usar somente o pontual? Não, Emily. Faz o pontual desde a primeira sessão. Não precisa... O que o varredura vai fazer? Vai afinar os pelos. E aí você vai ter cada vez mais dificuldade de eliminar aquele pelo. Faz o pontual desde o começo. Aí você já elimina desde a primeira sessão. Sabe aquelas propagandas que a gente vê? Que eu, inclusive, faço? Olhem lá no meu Instagram da clínica. Você vai ter resultado desde a primeira sessão. É isso que eu prometo, é isso que eu entrego. Por isso que as pessoas me procuram, porque elas querem resultado. As minhas pacientes, assim, ó, 80% das minhas pacientes são pacientes que já fizeram 10, 20, 30 sessões em outro lugar e não tiveram resultado. Por quê? Porque fazem varredura, porque usam protocolo pronto, porque não avaliam, porque não prestam atenção na paciente, tratam as pacientes como se elas fossem só uma axila, só uma virilha. Já teve paciente de chegar e eu mandar para casa e dizer, olha, hoje eu não vou fazer a tua sessão porque você tá com um nível de estresse altíssimo. Eu não consigo subir a fluência. Não consigo. Eu tava no 40, eu tenho que voltar pro 12. Eu vou jogar fora essa sessão. Vai para casa, toma um chá de camomila, acende uma vela aromática, faz uma oração, uma meditação e vai dormir. Amanhã é um novo dia. Porque você vai jogar a sessão fora. Uma pele bronzeada, quanto tempo depois a gente pode realizar o laser? Depois de 30 dias torna-se um pouco mais seguro, mas tem que ver o quanto esse bronze lesionou a pele. As aulas do curso são somente ao vivo? Não, gente, as aulas do curso são gravadas. O meu curso, Depilação a Laser Personalizada, eu já vou falar do curso para quem tá pedindo, tá? São gravadas as aulas. É um curso gravado, você entra no curso, você já consegue assistir as aulas. E aí a gente tem aulas ao vivo para tirar dúvidas. E a gente tem também uma comunidade profissional, onde tem interação entre todas as profissionais. Ah, eu fiquei com uma dúvida aqui dessa paciente. Você me manda a foto da paciente. Tive essa intercorrência aqui, ficou assim, o que eu faço? A gente discute o caso da tua paciente lá na comunidade. Isso é muito enriquecedor para profissionais. Porque às vezes é uma intercorrência que você nunca teve na tua vida, mas alguém lá do outro lado do país está tendo. E aí o dia que isso acontecer com você, você já vai saber tratar, você já vai saber evitar que isso aconteça. Essa interação entre profissionais é muito engrandecedor, é valiosa essa interação. Porque a gente não faz amizades só, a gente troca experiências, a gente troca pacientes, a gente faz estudo de caso, a gente vê como os protocolos dos outros equipamentos estão sendo montados. Então é muito enriquecedor, tá? Eu já vou falar do curso para vocês. O sequencial eu também não trabalho, gente, só o pontual. O que vocês têm contra o pontual, hein? Que todo mundo quer trabalhar de outro jeito. Gente, vamos pro meu bonde do pontual, para vocês terem resultados. Olha as minhas alunas, as minhas valiosas, elas são realmente valiosas, gente. Elas são uns diamantes lapidados, as minhas valiosas, que o pontual é vida, o melhor curso de laser que a Paty já fez. E olha que ela já fez alguns. Não é porque é o meu curso, gente, é porque realmente eu coloquei lá tudo que eu já procurei e não achei. E tive que me lascar para descobrir. E aí eu dou mastigadinha aqui, ó, só o que precisa para as alunas, para não ficar perdendo tempo. Vocês conseguem resolver a vida, a gente não tem que ficar patinando. Qual a quantidade ideal para passar na região, no pontual? Tarsi, a gente só passa uma vez o pontual, tá? Ele entrega energia por centímetro quadrado, então é só uma vez. Você só vai cogitar dar mais que um disparo se o teu equipamento não entrega energia suficiente. Aí você faz um raciocínio clínico para entregar mais energia. Depois de quantos dias que o pelo cai quando faz a depilação? Normalmente depois de 10 dias, 7 dias, mas tem pessoas que nem chega a cair.
Porque normalmente a gente dá a orientação de passar a lâmina um dia, 2 depois, né? Faz o laser, passa a lâmina um dia ou 2 depois. Então tem gente que nem visualiza o ponto, o pelo caindo, né? A Ju perguntou, né? Depois da depilação, quanto tempo depois podemos fazer uso da Gillette? 1 ou 2 dias depois você deve... Prestem atenção. Isso aqui eu ensino só lá no curso, tá? Mas tô dando de graça aqui pra vocês. 1 ou 2 dias depois, você deve orientar o teu paciente a cortar aqueles pelos. Aquele pelo onde a gente já passou o laser... Ele carbonizou lá dentro. Ele carboniza aqui dentro, porque é aqui dentro que a gente gera a temperatura. Então, aqui fora, às vezes o pelo tá crescendo. Mas aqui dentro ele tá quebrado, ele tá arrebentado, ele tá carbonizado. Isso precisa sair, porque isso aqui é resíduo. Isso aqui não tá mais conectado em nada. E isso vai chamar bactérias. E entrando as bactérias aqui no folículo, o que vai acontecer? A foliculite. Então, aqueles casos de foliculite pós-depilação a laser, eles se dão exatamente pela não raspagem dos pelos carbonizados. Você carboniza o pelo lá dentro do folículo e aquilo ali fica chamando bactéria. E aquelas bactérias vão fazer a festa ali dentro. E isso vai inflamar, vai encher de bolinha, vai irritar. Então, pede para o paciente, para a paciente, raspar um dia depois. Ah, mas ela tem alergia à lâmina, ela não quer. Eu quase falei Gillette. Mas eu não ganho nada pra falar Gillette, então eu vou falar lâmina. Mas agora eu já falei também, né? Não, ela tem alergia à lâmina. O que eu faço? Pede pra ela esfoliar. Pega um esfoliante levinho, né? Não é pra passar uma lixa na pele, gente. Um esfoliante levinho, tá? Pede pra esfoliar levinho aqui, vai tirar todo esse resíduo e hidrata bem a pele. Carinho com a pele da paciente. Orienta bem para ela cuidar da pele, para na próxima sessão, quando ela vier, a pele tá, ó, show, para você fazer a próxima sessão da depilação. Quando fazemos o laser, temos que avaliar o pelo ou o fototipo? A gente tem que avaliar a paciente. Que a paciente não é um fototipo, a paciente não é um pelo. A gente tem que avaliar a paciente. As minhas alunas sabem, é um roteiro de avaliação. Não é só o fototipo, não é só o pelo. Eu sei que tem uns equipamentos que pedem para vocês colocarem lá o fototipo, a densidade do pelo, a coloração do pelo. Isso não é personalizar, gente. Isso é você alimentar o protocolo da máquina. Ela que vai montar para você. Quando eu falo em personalizar, é você montar o protocolo. Você vai lá e vai colocar quantos milissegundos precisa, você vai colocar a frequência que precisa, vai subir a fluência que precisa para gerar resultado para o paciente. Porque o paciente é o contexto do protocolo e não o fototipo, não o pelo. Porque tudo no paciente interfere no resultado. Então, vocês têm que... Levem isso para a vida de vocês. Isso quem me falava era um professor da minha faculdade de fisioterapia, 15 anos atrás. Eu odiava ele. Ele me testava de todas as formas. E se eu for essa pessoa para você agora, me perdoe. Mas leve isso para a tua vida. Comece a tratar avaliando e avaliar tratando os pacientes de vocês. Porque tudo no decorrer do tratamento vai interferir no resultado. Um paciente vai passar vários meses com você. Ele vai ser tua responsabilidade por vários meses. E durante vários meses, acontecem muitas coisas na vida do paciente. Acontecem muitas coisas. Então, você precisa avaliar cada vez que o paciente vem. Você tem que ter um contato com o paciente antes dele vir, dando orientações. Você vai fazer a tua sessão. Ele vai para casa, você tem que manter contato com ele para ver como ele ficou depois da sessão. E depois reinicia o ciclo. Você vai mandar orientações, ele vai vir, você vai reavaliar, vai refazer o protocolo, vai mandar ele para casa, vai ver como ficou depois. Você vai tratar avaliando e avaliar tratando o teu paciente. Ele é a tua responsabilidade até que você dê alta para ele. Quantos dias antes da sessão você pede para usar a lâmina? 1 ou 2 dias. Dependendo da paciente, se a paciente demora mais a crescer o pelo, até antes, tá? Até antes pode passar. Tem pacientes que passam uma semana antes, quando vem, tem 1 ou 2 milímetros aparecendo, tá ótimo. A orientação que você tem que dar é,
eu preciso que você tenha uma pontinha do pelo para fora. Não precisa ser uma pontona. Uma pontinha só do pelo para fora já é o suficiente. Aonde compra esse pelo rosa maravilhoso? Esse aqui? Essa maquete, gente, vou mostrar mais de pertinho para vocês. Ela mostra as fases do pelo. Então, mostra o pelo na fase anágena bebezinho. Aqui a fase que a gente ama para eliminação do pelo, né? É nessa fase aqui que a gente mata o pelo. E depois, quando ela entra na fase catágena e telógena, ela demonstra aqui, né, o ciclo do pelo. Então, ela é bem didática, gosto bastante. Depois eu vou postar lá nos stories com a marcação da Kátia, que faz essas maquetes, tá? Não ganho nada pra indicar, não. Eu mesma comprei e paguei a maquete, tá? Uso de esteroides anabolizantes. Bloqueiam a ação do laser? Não bloqueia, tá? O pelo que a gente mata, ele morre. E não nasce mais. O problema é que o anabolizante estimula pelos novos. Então, você é enxugar gelo. Você mata um, nasce 5. Então, também não vai ter resultado, mas não é que bloqueia o resultado. Os pelos que estão aqui, a gente vai matar, só que depois vai nascer mais pelo, tá? Eu preciso eu sempre falo, eu vou fazer 50 minutos de live só. Hoje eu vou conseguir. Hoje é 50 minutos só e vou mandar todo mundo ir dormir e tá tudo certo. Nunca consigo seguir o meu protocolo, meu próprio protocolo de live. Eu preciso falar para vocês uma coisa muito, muito importante para quem está pedindo o curso. Minhas maravilhosas, valiosas que já estão aqui, já aproveitaram todo esse momento. Mas para quem ainda não conseguiu entrar no meu curso, a gente vai abrir uma nova turma em março. Então, para quem não conseguiu entrar na turma de janeiro, se preparem para março, porque no dia 11 a 15 de março vai acontecer o Despertar da Depiladora Valiosa. Todos os despertares que a gente faz, tá? É inédito. Então, se você assistiu o de janeiro, não é igual ao de agora. Toda vez eu faço de novo, tá? Tem um conteúdo novo, tem mais informação. Então, é um evento novo. É uma série de 3 episódios que vai ao ar do dia 11 ao dia 15 de março, tá? É um super conteúdo para você entender o que fazer, o que não fazer, sobre as tecnologias, o passo a passo. Eu mostro o meu método ao vivo lá para vocês. Não é ao vivo porque é gravado, né? Mas eu mostro na prática o método de avaliação, como aplicar, o que fazer, o que não fazer. Tudo isso eu mostro para vocês lá no Despertar. Depois do Despertar, a gente vai abrir mais uma turma do curso de depilação a laser personalizada. Tá? A Mônica lá em Portugal. Eu já tô quase mandando você ir dormir, tá, Mônica? Fica aqui só mais um pouquinho, depois você já pode descansar, tá? Depois do Despertar, eu vou abrir mais uma turma do meu curso, tá? Por quê? Porque essa turma que entrou agora, maravilhosa, já tá adiantada, já fizeram todas as tarefas, já estão lá aplicando, já estão tendo edema perifolicular a rodo, já estamos avançadíssimas com a turma, então a gente possibilita abrir uma nova turma. Depois disso, a gente só abre uma nova turma quando essa turma que entrar estiver bem encaminhada, tá? O curso, ele conta com mais de 80 horas, aliás, 80 aulas gravadas e mais as aulas ao vivo, e mais a comunidade, e mais os bônus, e mais o material de apoio, ficha de anamnese, tem termo de consentimento, modelo de contrato, tem tudo, tá? Além disso, para essa nova turma, eu estou atualizando todas as aulas de prática, tá? Então, vai ter mais áreas de prática, mais aplicação, enfim. Vai ter coisas novas no curso da próxima turma, tá? Então, acabando a live agora aqui, vocês vão lá no link da minha bio e se inscrevam no Despertar da Depiladora Valiosa, que vai acontecer do dia 11 a 15 de março. É de graça, tá? Então, para você que quer conhecimento gratuito, conhecimento assim, né? De valor, gente. Não é enrolação. É um conhecimento de valor. Além das 3 aulas da série, o Despertar, a gente vai ter uma sequência de lives, tá? Que eu vou falar para vocês tudo que eu falei aqui. Tudo que eu já falei, só que de uma forma compilada. E de forma mais prática, assim, sabe? Vou mostrar escrevendo para vocês. Vai ser assim. Para você pegar o teu caderninho, sentar, assistir 1 horinha de aula e anotar, tá? É aula igual um curso presencial, tá? É para você que quer mudar de vida em 2024.
Eu sei que tem muita gente nova chegando por aqui e acha que eu tô meio louca, tá? Mas sim, eu vou entregar pra você tudo que você precisa, tá? Depois que você vê como é a didática, o conteúdo que vai ter, se você quiser entrar no meu curso, vai ser ótimo ter você no meu time de valiosas. A gente vai aprofundar tudo que você vai aprender no Despertar. O Despertar, você vai ver a didática, você vai ter muito conteúdo de valor, não é de enrolação que nem essas coisas que a gente vê aí na internet, tá? Porque eu já passei por isso e eu sei como é. Tem muita gente chegando agora e talvez precise direcionar, tá? Você precisa saber que profissional você é. Quem é você e quem você quer ser. Se você é aquela profissional que você quer um negócio pronto, que você quer um hackzinho ali para ganhar um pouquinho mais de dinheiro, se você quer atender mais um pouquinho de paciente, talvez o curso não seja para você. Tá? Talvez você me odeie, talvez você não goste de mim e tá tudo bem. A gente continua amigo, você pode continuar por aqui. Só não me taque um hate, se for me cancelar, me cancele aí da tua casa, tá? Combinado assim. Se você é aquela profissional que quer mudar de vida em 2024, com comprometimento, entregar mais resultado, ser reconhecida, ser bem remunerada, ser valorizada pelo teu trabalho, aí é pra você, tá? Não tô prometendo nada fácil. Não vai depender de mim, vai depender de você. Tudo que depender de mim eu vou te entregar. Eu vou entregar todo o conhecimento que eu tenho, tudo que eu sei, tudo que eu faço, tudo que eu já aprendi, eu disponibilizo para vocês. Vai depender mais de você pegar tudo isso e aplicar do que de mim. Agora, se você é aquela profissional que você quer, só um negocinho, passar um tempo, dizer, quero só um diplominha, quero um certificadozinho, não é para você. Se você quer aplicar e ter resultado real, palpável, o curso é para você. Então já se prepara para março estar no meu time de valiosas. No dia 11 ao dia 15 de março vai acontecer o Despertar da Depiladora Valiosa. Depois disso eu vou abrir mais uma turma do meu curso. Então já se prepara. Já guarda o limite do teu cartão, não gasta com brusinha agora, não é a hora de gastar com brusinha, prioridades, foco e direcionamento. Aí a gente vai se ver lá na minha nova turma do curso de depilação a laser. Já saiam daqui e vão lá no link da minha bio para se inscrever para o Despertar da Depiladora Valiosa, para vocês não perderem de jeito nenhum. É um conteúdo assim que eu tô preparando, eu tô me ralando inteirinha para trazer o melhor conteúdo para vocês, tá? Me valorizem também, vão lá e se inscrevam para garantir a vaga de vocês. Uma boa noite para vocês, obrigada para quem ficou até agora aqui, para quem ficou trazendo também as perguntas aqui, né, pra gente trocar ideia. Um bom descanso para vocês.